Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons número 169 e o tema de hoje é reciclagem paracerebral. E é muito interessante, né? Uma sincronicidade a gente falar desse tema nessa semana. Está todo mundo acompanhando na televisão, no noticiário, os 20 anos do ataque do 11 de setembro, né? Não sei se vocês viram, eu fiquei vendo bastante reportagens ontem e hoje. E é muito interessante como é que isso tem tudo a ver com a reciclagem grupal. Como que um evento de crise coletiva faz, num primeiro momento, todo mundo ficar desorientado, perder o rumo, mas, num segundo momento, leva à transformação nas pessoas, nos grupos, na sociedade de modo geral, né? Então, todo mundo já ouviu aquela frase, o mundo nunca mais foi o mesmo depois do 11 de setembro de 2001. Isso significa para a gente, na nossa linguagem, reciclagem. Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou, e a gente, depois de uma reciclagem profunda, principalmente essas reciclagens que são provocadas por crises e que geram uma comoção ou uma emoção muito grande para a gente realmente não volta a ser o que era antes. E trazendo para a área da conscienciologia, então, a gente pode dizer que muitas das nossas crises ou dos processos que a gente passa que deflagram reciclagens são também, em muitos casos, né, provocados por crises, algum revés que você tem na vida, um trauma, por exemplo, um conflito. E isso aí leva a gente a ver que muitos dos nossos processos de reciclagem, eles partem de um conflito, de um problema e, principalmente, de um momento de antipacificação, né? Então, Bárbara está aí, as crises elas seguem momentos em que você não tem a pacificação. Então, aquela coisa, primeiro a tempestade, depois vem a bonança. Isso para a gente no nosso nível evolutivo. Claro, à medida que a gente vai evoluindo, essas crises elas vão sendo antecipadas, as crises de crescimento, até o momento que você tem menos revoluções, ou seja, aquela virada de mesa, e mais evolução continuada, planejada e mais serena. Então, esse é o nosso caminho evolutivo dentro da escala evolutiva, mas no momento eu penso, não sei o que vocês acham, mas eu vejo que muitas das nossas reciclagens são precedidas, provocadas, deflagradas por crises, né, que são as crises de crescimento. A gente tem ali no paper que eu trouxe, por exemplo, a pensata número 3, agentes. Os acidentes pessoais e principalmente as doenças graves da consciência, infelizmente, ainda são os agentes mais poderosos para estabelecer as mudanças de suas opiniões e as reciclagens profundas de sua vida. Isso no nível pessoal. A gente pode também aplicar, e a gente viu na prática, na sociedade, que é assim também, quando os acidentes grupais, coletivos, ou seja, as crises de modo geral da coletividade. A pensata número 12 também fala sobre isso. É sempre extremamente difícil a auto-mega reciclagem sem separações e mutilações. Então, quando a gente vai fazer a reciclagem, principalmente se ela é grande, se ela é profunda, se ela é importante, ela de alguma forma, ela pressupõe você deixar coisas antigas, você cortar o que não presta, você, por exemplo, jogar fora os seus bagulhos energéticos, bagulhos pensênicos, tudo isso, num certo sentido, são separações e mutilações também. A pensata número 99, por outro lado, ela dá um alento para isso, né? Ela fala o seguinte, a melhor crise de crescimento é a de ordem mental somática. Então, quando a gente fala de crise, não necessariamente tem aquela visão mais pesada do sofrimento, de que você tem que sofrer para evoluir. A conscienciologia não vê absolutamente desse jeito, né? As crises são crises de encruzilhada de decisões. Crises em que você tem que se posicionar de um jeito ou de outro. Aquelas crises, principalmente que você, diante de uma situação em que você não consegue resolver, você não consegue lidar bem com ela, você chega à conclusão, logicamente, que então você tem que mudar alguma coisa no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de se comportar. Então, essa é a crise de crescimento de ordem mental somática, né? Ela provoca uma transformação a partir do mental soma. Isso é que a gente chama principalmente da crise da reciclagem intraconsciencial. Ok? Então, pessoal, eu queria só colocar antes para a gente aqui uns slides para mostrar para a gente como é que funciona essa dinâmica
das reciclagens, né? Porque a gente fala na conscienciologia sempre que a conscienciologia ela é baseada, a evolução, na verdade, ela é baseada nas nossas reciclagens. Como funciona esse jogo de reciclagens, que são as reciclagens conscienciais? Então, se a gente pensar dentro do paradigma conscienciológico, o que é o paradigma da conscienciologia? Primeiro, a gente tem um foco ou um objeto de estudo no paradigma, que é claro, esse para a gente é a consciência. Então, a conscienciologia estuda a consciência e a sua relação com o cosmos multidimensional. A meta da conscienciologia é a evolução, autoevolução e heteroevolução, ou seja, a sua evolução e a evolução de todos os princípios conscienciais. Existe uma técnica na conscienciologia que ela é a mais importante de todas, e a principal técnica, que é a interassistência. Então, através da interassistência, que é uma técnica evolutiva, você adquire uma série de atributos conscienciais mais avançados, você adquire maturidade. A unidade de medida do paradigma conscienciológico ou da conscienciologia, de modo geral, da evolução, é a lucidez. E vocês devem se lembrar do professor Valdo falando assim, você vale o seu nível de lucidez. Então, quanto mais lúcido, quanto mais lúcidos, isso indica que a gente está caminhando dentro desse processo evolutivo. Mas, por último, e é isso que eu trouxe aqui para mostrar, as reciclagens, elas são o modus operandi da evolução da consciência. O que significa isso? A gente viu lá o modus operandi do amparador, como que a evolução se opera para nós, para as consciências de modo geral? Através das reciclagens. Então, sempre que você evolui, significa que você está se movimentando, você sai de um estágio ou de um patamar em que você estava para um patamar superior. Esse movimento, ele pressupõe você deixar um estado anterior e adquirir um outro melhor, superior, né? Esse movimento se chama reciclagem. Ou seja, você pega aquilo que não presta, recicla naquilo que presta mais do ponto de vista evolutivo. Então, a gente pode dizer que o modus operandi da conscienciologia ou da evolução são as reciclagens conscienciais. Claro, dentro do universo da reciclologia, que é isso que a gente está estudando, existem, por exemplo, 3 tipos de reciclagem mais importantes, né? Todos já estudaram isso, sabem como é. Primeiro, a Recim, que é a reciclagem intraconsciencial. Depois, a Ressex, que é a reciclagem existencial. E a própria Invex, que é a inversão existencial, né? Então, essas duas últimas são técnicas proexológicas. Uma é a Ressex, outra é a Invex, e a Recim, ela trata do seu micro-universo consciencial. Porém, dentro desse assunto das reciclagens, de modo geral, do universo da reciclologia, ou daquilo que o professor Valdo chama na Pensata 107 como reenquadramentologia, ou seja, o estudo de como que você se reenquadra dentro do processo evolutivo, né? Você está, então, no acostamento, você fala, ó, eu tenho que fazer alguma coisa para me reenquadrar, me realinhar, voltar a evoluir melhor. Esse é reenquadramentologia. A gente tem outros tipos, por exemplo, a recim intermissiva, durante o período intermissivo, ou seja, feito pela Consciex, a gente. A reciclagem prazerosa, que é um verbete também do professor Valdo, e ele diz que nem toda reciclagem tem que ser penosa, tem que gerar sofrimento, tem que ser um peso para você. Pelo contrário, a gente começa a entender que as próprias reciclagens, elas são também prazerosas do ponto de vista evolutivo. E quanto mais você entende o mecanismo evolutivo, mais você vê que realmente vale a pena e é legal fazer reciclagem, né? Claro que isso aí não é uma visão poliânica do mundo nem da evolução. Mas a gente começa a ter prazer em reciclar a gente mesmo, isso é um fato. Tem a viragem do mega sediador, tem aquilo que a gente chama da reproex, que é a reprogramação da sua proex, a maximorex, que é quando você tem um adendo dentro da sua proex, tudo são movimentos de reciclagem dentro da vida da pessoa. A maxidissidência ideológica, né, quando a pessoa sai e se recicla para uma coisa melhor, a retomada de tarefa do retomador de tarefa, quando ele estava numa situação mais, vamos dizer assim, a parte da evolução, a parte da proex dele, principalmente, e ele resolve, então, retomar a pista principal. Isso é retomada de tarefa. E, claro, olhando de um modo cosmovisiológico, a própria Reurbex,
é o grande momento de reciclagem coletiva do planeta. Então, todo mundo tem as reciclagens pessoais e, ao mesmo tempo, está passando também, juntos, né, todos nós juntos, por uma reciclagem coletiva do planeta. Essa reciclagem orquestrada, orientada pelos evoluciólogos e serenões, se chama Reurbex. Nada mais é do que uma grande reciclagem consciencial grupal. No movimento da Recim, então, pessoal, a gente, quando faz a Recim, esse movimento leva naturalmente a Ressex ou a Invex. Então, a gente tem uma inter-relação muito grande, como se fosse uma engrenagem, da Recim, que é a reciclagem intraconsciencial. Quando você começa a fazer esse movimento internamente, ele tem que aparecer nas suas atitudes, nas suas manifestações, nas suas relações. Essa manifestação, se ela é feita, essa reciclagem, se ela é feita de uma forma antecipada na sua vida, quando você está na fase da preparação, ela recebe o nome de Invex. Então, você faz a sua reciclagem, ou as suas reciclagens intraconscienciais e extraconscienciais precocemente. Isso é ótimo, porque livra você de um monte de problemas e de compromissos antievolutivos que você poderia ter. Por outro lado, se você já leva a sua vida durante um tempo e depois, mais tarde, é que você se dá conta de que você tem que mudar, que você, afinal de contas, não está tão dentro da sua ProEx como deveria, e aí você faz um realinhamento, essa reciclagem se chama Ressex. Só que na base da Ressex e da Invex existe a Recim. É como se fosse um jogo de engrenagens, né? E a gente pode fazer a seguinte pergunta: quem ocorre primeiro? É a Ressex, por exemplo, ou é a Recim? Primeiro você muda o que está fora, para depois você internalizar isso, ou primeiro você muda o que está dentro e depois isso aparece como um efeito externo? Essa é uma ótima pergunta, porque vocês todos já devem ter ouvido duas explicações sobre isso, né? Eu, no início, sempre ouvi até o próprio professor Valdo falar que, primeiro, a Ressex, porque a Ressex é mais fácil. Por exemplo, a Ressex é você arrumar a sua gaveta do quarto, jogar fora os bagulhos. Às vezes você muda o seu emprego, que não está bacana, não está legal, não está alinhado. Às vezes você muda de residência, uma residência melhor, que seja mais produtiva. E aí isso é o mais fácil. Depois é que você faz a reciclagem mais interna, mais profunda, mais estrutural, que seria a Recim. Por outro lado, né, também tem várias pensatas e vários textos do professor Valdo falando que primeiro acontece a Recim. Vou dar uns exemplos aqui. Lá na Enciclopédia da Conscienciologia, no verbete Recim, tem duas passagens. Primeiro, na Invexologia, toda Invex começa pela Recim. Ou seja, a Invex começa pela Recim, a Recim vem antes. Não raro, a primeira na vida da consciência jovem. Na Ressexologia, toda Ressex começa também pela Recim, ao modo de alicerce e embasamento para as outras reciclagens periódicas e permanentes. E no léxico, né, na Pensata Reciclagens, na Pensata 95 da nossa folha, ele fala o seguinte: a reciclagem intraconsciencial, ou Recim, rigorosa, é pré-requisito indispensável à Ressex. Ou seja, não é Ressex consolidada sem haver antes a Recim autocrítica. Então, são duas visões, né, antagônicas, e assim a gente vai discutir isso bastante. A ideia que eu tenho hoje em dia sobre isso é o seguinte: o que existe, na verdade, é um ciclo reciclogênico, em que você pode começar com a Recim, porque eu acho que talvez a primeira coisa que aparece num processo de reciclagem é o incômodo, no nosso nível. Ou o incômodo, pode ser um incômodo holossomático, mas pode ser até aquele incômodo só mental somático, de você perceber que não tá legal, que você tem que fazer alguma coisa para mudar. Isso é um incômodo, nem que seja no nível das ideias. Então começa com aquele primeiro pensamento, a vontade, né, ou a intenção, aí como o professor René estudou com a gente. Depois ele começa o processo da Ressex, mas ele só se mantém e só continua se houver Recims e Ressexes concomitantes ao mesmo tempo, como se fosse uma realimentação positiva. No caso, é o ciclo Recim-Ressex. A mesma coisa a Invex. De nada adianta a pessoa achar que vai fazer a inversão se ela não faz a realimentação da Recim com a Invex dela. Se ela só começa a Invex, acha que tem que fazer, acha bacana,
começa o movimento, mas não vai à frente com outras resins, ela depois vai ter que fazer mais à frente uma reciclagem existencial. Vai perder o timing. O Edu, tem uma Diga. coisa interessante, né, para a gente pensar assim, porque mesmo às vezes não sendo uma reciclagem existencial de fato, às vezes há mudanças existenciais, talvez uma revolução existencial que não é intencionada pela consciência, mas que atira tanto do eixo que ela se vê numa situação na qual ela muda ou ela muda, né? Exato. Que são aquelas mudanças que abalam o nosso universo intraconsciencial, justamente porque abalou o nosso universo social, interrelacional, né? Ou seja, são as mudanças impostas. Existe a mudança eletiva, que é aquela que, assim, à medida em que a gente vai evoluindo, a quantidade ou a qualidade de mudanças eletivas vai ficando maior, né, Bárbara? Você vê, eu vejo, pelo menos eu penso, e acho que tem muita lógica, que o evoluciólogo e o serenão já não são mais pegos de calça curta como a gente, se é que você me entende, né? Assim, eles fazem as mudanças, claro que fazem, né? Por exemplo, o Serenão está fazendo a reciclagem dele para virar CL. Ele ainda tem coisa para mudar. E a CL Júnior está fazendo a reciclagem dela para, em vez de abranger uma galáxia, abranger um conglomerado de galáxias, sei lá, né? Então está todo mundo fazendo suas mudanças, né? Mas a questão é o seguinte: você está à frente ou correndo atrás das mudanças? Isso determina o timing das suas reciclagens, né? E esse é um bom momento, né, Eduardo, para a gente ver isso, porque, de uma certa forma, todos fomos pegos de calça curta com a pandemia. Né? A Exato. pandemia foi uma mudança que deu uma balada no nosso universo conviviológico e intraconsciencial também. Então, muita gente está falando, nossa, mas eu estou fazendo muita mudança, mas ainda assim a gente faz chorando, né? Porque muita gente reclamando ainda. Não, Do que tá em muito bem lembrado, Bárbara. Você tem toda a razão. Isso aí a gente não pode esquecer, né? A gente está num processo de reciclagem coletiva muito forte, vamos dizer assim, estrutural, né? Que mexe com o íntimo das relações da sociedade toda. E você vê como foi difícil para reciclar quando a gente começou na pandemia, e o pior, como vai ser difícil agora para voltar ao normal. Vocês já viram, né? Várias, inclusive a própria Conscienciologia tem várias ICs que estão se programando para saber como fazer essa mudança. A mudança te volta para o estado normal. Só que é aquela coisa, né, que até a gente comenta, a gente não volta para o estado anterior. Você não pode voltar de forma nenhuma, senão não é reciclagem. Você tem que voltar para um estado maior, um meta-estado, né? Ou seja, você tem que voltar para uma situação que é a situação do convívio, mas modificado, transformado. Senão, não é reciclagem. Senão, você não ganhou nada com isso. A gente tem que ter um ganho de lucidez, de discernimento e de maturidade quando voltar agora. Isso é difícil mesmo, né? Você vê como é que a gente ainda não tem essa taquirritmia das consciências mais elevadas de conseguir mudar de bloco de uma hora para outra. Né? A mudança de bloco justamente é isso. Acontece um evento, né, na vida que é imprevisível, são tantas variáveis que nem o evoluciólogo, nem o serenão consegue ter controle absoluto do destino. Né? Então, por mais que você tenha perspectiva, por mais que o serenão tenha perspectiva, muitas vezes o próprio andar dos acontecimentos e o andar das consciências do grupo fazem com que os planos mudem. Olha só essa mudança da Reurbex da China para a África, que interessante. Né? Você fala, poxa, o serenão, ele pisou na bola, comeu mosca, né? Não, pelo contrário. Ele está lá na frente. Ele está lá na frente. Quem não viu foi você. Ele já está pensando na Reurbex, no outro lado, lá na frente, que o eixo vai mudar. Então, isso é previsão, isso é antevisão. Diga lá, Nelson. Não, o que, assim, ó, ela falou que pegou nós de calça curta foi a pandemia. Não, o que pegou nós de calça curta também foi esse conceito do curso intermissivo, que a gente chegou aqui com aquela agonia de querer fazer as coisas, e daqui a pouco vem o conceito de curso intermissivo e tô danado, quer dizer, porque eu tenho competência para fazer determinadas coisas. Eu estou falando porque esse processo de reciclagem tem coisa que é aparentemente fácil de fazer, mas muito difícil de colocar em prática porque tu não entende emitir a coisa. Então, quando veio o curso intermissivo, para mim, me pegou Você diz, de o calça curso curta. intermissivo?
curso intermissivo ou a liderança intermissiva? A liderança intermissiva, assim, ó, tu és um intermissivista, tu fizesse um curso, tu tem determinados compromissos, isso aí tu já sabe fazer. Tá, parece fácil de fazer. Por exemplo, eu tenho que escrever um artigo, um relato que para mim é aparentemente fácil, eu não consegui fazer ainda. Então eu tenho que descobrir o que é que está por trás desse processo de reciclagem, que o curso intermissivo deve ter dito para mim, ó, tu tem determinados compromissos grupo kármico, ou isso que tu precisa entender no teu grupo para poder ultrapassar isso aí, porque senão tu não vai conseguir. É disso que eu estou falando, que o curso intermissivo, o conceito pegou nós de calça curta também. O curso intermissivo, ele pegou a gente de calça curta lá, né, Nelson? Lá, isso. Quando você for chamar, a primeira mega, lá. Isso. A primeira mega reciclagem, isso tem pensado lá. A primeira mega reciclagem foi o curso intermissivo. Então, assim, é o ponto de virada, né? A mega reciclagem. Porque você mudou, teve que mudar, você foi encantoado cosmoeticamente para mudar a sua vida de modo geral. Essa é uma mega reciclagem. Agora, você tem toda a razão. A segunda reciclagem importante é aqui, quando você vem na prática do curso intermissivo, que é a vida, e você fala, puxa, agora eu tenho que aplicar aquilo que eu fiz e que eu aprendi lá. Para isso, você tem que fazer reciclagens, né? E aí você tem que fazer a INVEX ou mais tarde a RESEX. É isso aí. Pessoal, eu só queria, antes de abrir assim, para o debate geral, só colocar uma questão. A RECIM, né, que é a reciclagem intraconsciencial, é claro, a gente já sabe, a gente entende isso, que ela pega tanto a CONSIM como a CONSCIEX, né? Como está aí no slide. A gente, claro, todos fazem RECIM. A gente acabou de falar no curso intermissivo, você, CONSCIEX, fez sua RECIM, mega RECIM, no curso intermissivo. Só que a definição do verbete RECIM é um verbete renovação cerebral da CONSIM, através da criação de neossinapses. Interessante, né? Isso aí a gente percebeu. A definição de RECIM ela é feita em cima da CONSIM, ou seja, aqui, né, é a RECIM da CONSIM. Porém, tem outro verbete que é a RECIM intermissiva, que é lá a primeira mega reciclagem intraconsciencial da CONSCIEX intermissiva. E essa justamente fala o que o Nelson estava falando para a gente, que é no curso intermissivo. Então, a gente pode pensar que RECIM é um conceito intraconsciencial, mas talvez a gente possa falar de uma reciclagem paracerebral, que esse é o ponto central hoje. O que seria isso? A reciclagem paracerebral, ela envolve, então, o paracérebro, e ela diz respeito tanto à CONSIM quanto à CONSCIEX. É o cérebro, o paracérebro, é o holossoma de um modo geral. Então, a reciclagem paracerebral seria um movimento de renovação evolutiva que muda a estrutura íntima da consciência. E que estrutura íntima da consciência é essa? Para a gente, tem um nome de paracérebro, que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente chama essa estrutura íntima, a nós, né, nós com Z, da sua consciência, de paracérebro. Para melhor, de modo efetivo e duradouro. Então, seria uma RECIM profunda, multidimensional. Professor, Eduardo, seu volume está baixo. Está baixo? É isso que eu ia falar. Às vezes está dando uma interferência aí. Então, botei para dentro. Melhorou um pouco, não? Parece que melhorou. Parece que sim? Então tá. Então, estou falando que a reciclagem paracerebral é um movimento de renovação evolutiva que muda a estrutura íntima da consciência, e essa estrutura íntima, para a gente, tem um nome, que é o paracérebro, para melhor, de modo efetivo e duradouro. Como sinonímia de RECIM paracerebral, essa mais profunda, estrutural, a gente pode dizer que é uma RECIM profunda, multidimensional, ou seja, tanto para a CONSCIEX como para a CONSIM, qualquer um que tem um paracérebro, né, e todos têm, é uma mudança de segunda ordem, e aí a gente explicou isso lá na tertúlia matinal, falando sobre reciclagem paracerebral também, que existe uma mudança, dois tipos de mudança que a gente pode fazer. Uma mais superficial, que é a mudança de primeira ordem, né, que normalmente são as reciclagens que a gente faz no dia a dia. E uma outra mudança, que a gente chamou de segunda ordem, que é mais profunda, que ela não é só a mudança das suas atitudes ou da sua manifestação. É mais que isso. É a mudança do modo de mudar. Você muda a sua estratégia de fazer reciclagem. Isso é muito mais profundo. Muito mais. Seria o que... Isso tem um livro sobre isso, que chama Mudança, né? Tem lá, eu vou passar para vocês aí no PDF da folha que a gente distribuiu na tertúlia matinal, tem o nome dos autores. Eles chamam isso de metamudança.
seja, a mudança de como você faz reciclagem. Então, eles dão um exemplo muito interessante lá do carro, que é o seguinte: quando você está no seu carro dirigindo, aí você vai acelerando, aí você está mudando, né? Você está aumentando sua velocidade, está desenvolvendo, porém, existe um tipo de mudança melhor ainda que esse, mais profundo, que é quando você passa a marcha. Quando você passa a marcha, você muda o modo do carro todo se comportar. Ele entra em outro estado, em outro nível, ele muda de patamar. Então, não é mais só a aceleração e a velocidade, toda a sua estrutura muda, ou seja, fica mais rápida, com mais desenvoltura. Então, essa mudança de segunda ordem seria essa reciclagem paracerebral, quando você muda realmente o entendimento de como você deve encarar e fazer as reciclagens de modo geral. Então, bom, a fim de obter sucesso nas reciclagens paracerebrais, essas mais importantes, muitas vezes é necessário, com sim, recuperar algum percentual dos seus megacons, que é isso que a gente está estudando aqui. Então, para mega reciclagens, é necessário, muitas vezes, megacons recuperados, cada um com seus megacons. O fato é que cada um vai fazer reciclagem no nível que suporta, no nível que tem competência para isso, que consegue, claro, né? Os amparadores, eles não colocam a gente numa situação de desgraça total, na fogueira, não jogam ninguém na fogueira, pelo contrário. O objetivo é ajudar e amparar. Então, cada um nas suas capacidades e cada um, quanto mais recuperar os seus próprios megacons, melhor. Mais profunda vai ser a reciclagem dela. E a gente coloca, então, daí vem aquela ideia que a gente fala no Megacons, né? Raciocinar como consciex, com megacons, mas agir aqui na intrafisicalidade como consim. Ou seja, você tem o aporte dos megacons e esses megacons servem para você fazer as reciclagens paracerebrais mais profundas aqui na intrafisicalidade. Ok, pessoal? Então, isso foi para a gente ter uma noção geral de como funciona esse mecanismo, né? A gente pode dizer que é um maxi-mecanismo das reciclagens, né? Recim, Ressex, Invexes e tudo mais que existe. Oi, Eduardo. Pensando nesse sentido que você trouxe final, né, da recuperação de megacons nas reciclagens, da mudança de marcha, de fato, né, nas reciclagens, da meta-mudança, aí eu acho que é bacana a compreensão dos cons e principalmente dos megacons como ações práticas, no sentido assim, de que são recuperações que mudam o nosso modo de manifestação em si, não só, não é uma recuperação ideática. Entendi. Ele é uma mudança que provoca realmente uma modificação íntima no nosso modo de agir e de ver e de se relacionar com o mundo. Ou seja, você tem toda a razão. Não é uma coisa teórica, né? Não é uma mudança só de entendimento. Assim, eu entendi o assunto da UFIEX, então agora recuperei megacons. Não. Você tem que, de algum jeito, chegar a ser ufixista, né? É isso que você está falando, né? Senão não tem graça. A mesma coisa com a TENEPS ou outras coisas. E por isso que esse assunto do megacons, ele é totalmente teático. E ele tem que ser teático. Mas, Bárbara, só para complementar, tem uma pensada aqui, que eu não sei qual é agora, não vou descobrir, mas ele fala o seguinte, que a reciclagem começa com a sua revisão das teorias. Não sei se eu li em algum lugar, claro que eu não vou achar agora, né? Mas ele fala o seguinte, que o que eu entendi é o seguinte, que primeiro você tem que mudar o entendimento. Porque também, se você fizer alguma coisa prática no dia a dia e não entender o que está fazendo, também não funciona tanto, né? Então, assim, a primeira coisa... Oi, pode falar. Eu te interrompi, pode terminar. Não, era isso mesmo, era isso, né? Não, é porque essa ideia de entendimento também, né? Que nível de entendimento a gente está falando? Porque eu concordo que um entendimento de algo, ele pode fazer pode provocar ou impulsionar uma mudança íntima profunda, mas do entendimento atrelado à vivência, né? Seria do aspecto teático daquele entendimento, né? Senão não adianta nada, né? Porque eu vejo até, inclusive, muitos conceitos da conscienciologia, a gente tem um primeiro entendimento, que é o entendimento teórico e superficial, e depois da vivência, a gente ressignifica o entendimento inicial que a gente teve, porque a gente tem uma compreensão de fato, né?
Não, e outra coisa, né? Todo mundo já deve ter percebido assim, muitas coisas, até da conscienciologia principalmente, que você ouve, acha que entendeu, e aí quando você vai vivenciar, você viu que você não tinha entendido nada, né? Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, né? Eu comigo já. Você fala assim, agora é que eu entendi esse negócio, e normalmente é coisa de fenômenos ou coisa de maturidade, que você na época não tinha maturidade para encarar e agora você vê com outros olhos, né? Esses outros olhos são megacons. Diga. Eduardo, mas esse negócio aí vocês estão falando de vivência, entendimento, eu acho que vai e volta, como tu estava falando de um jeito e a Bárbara de outro, às vezes tu tens a vivência e não entendesse. Aí depois isso se repete, aí lá na frente é que tu vai entender, porque tem aqueles pessoal da mediunidade que faz muito assistência, às vezes não evolui tanto porque não cresceu no entendimento do próprio fenômeno. Então, acho que isso que a Bárbara falou, sobre ter a experiência, mas ele vai me entender, a pessoa pode não entender. E aí vai e volta, né, pode Nelson? aprender ou não. Existe uma diferença entre a informação e o conhecimento, né, Nelson? Sim. Às vezes, não necessariamente a informação ela gera conhecimento. Isso. Mas aqui, o Fernando estava na lista, pessoal. Fernando quer Desculpa, falar? eu... Não, imagina, Nelson, você estava dentro do assunto. Né? Porque tem que ser na hora. Vamos lá, vou para a minha pergunta. A autorreciclagem, a convite, é feita com CX que aceitou seguir o curso intermissivo. A autorreciclagem forçada é feita com CX anticosmoética levada para transmigração a fim de viver em planetas evolutivamente inferior à Terra. A minha pergunta é se tem o processo contrário também, da consciência tipo, evoluir tanto e ela ser transmigrada para planetas superiores. Sim, boa questão, Fernando. Existe sim. A transmigração ela pode ser dividida em dois tipos, né? A transmigração a maior, que é a transmigração a menor é o que a gente está acostumado a falar na Reurbex, né? A Reurbex lida com transmigrações a menor. O que é isso? É a pessoa, então, a consciência, que ela já está com a ficha evolutiva tão ruim, o BO dela, a ficha policial dela está tão ruim que ela é melhor ela ir para outra comarca, né? Porque aqui ela não vai pagar tão cedo. Ou você pode pensar assim, aquele aluno que já passou por todas as turmas do colégio e não aprendeu, ele não se encaixou, é melhor ir para outro colégio, né? É bom para a pessoa e bom para os colegas. Essa é a transmigração a menor. A transmigração a maior seria aquela da consciência que conseguiu ficar mais lúcida do que a média dos habitantes do planeta que ela estava, né? Então, ela pode ir para um planeta melhor. Tá? Isso aí pode ter acontecido com muita gente, por exemplo, isso que são as personalidades que vieram mais cedo aqui para o planeta para formar a base da sociedade nossa, né? Isso está até na teoria dos serenões. Muitos serenões vieram para cá para ajudar a formar as bases do planeta, ajudar a construção. São aquelas pessoas que se destacaram demais da média, né? Então elas vieram de outros lugares, às vezes a maior. Elas vieram para ajudar como amparadoras, né? Existe uma terceira condição, viu, que essa aí é menos falada, mas é importante da gente lembrar, que seria uma transmigração funcional. O que é isso? São, por exemplo, agora, né, nesse período da Reurbex, tem muita gente que vai ser transmigrado com CX, né? Segundo o professor Valdo, falou que tinha mais de 1 bilhão de consciex já transmigradas na Reurbex, até agora. Então, essas consciências foram transmigradas a menor, mas junto delas, acompanhando elas, foram serenões e evoluciólogos para lá, para poder servirem de amparadores lá, entendeu? Então, eles vão lá servir de cicerones para essa turma toda que foi transmigrada para lá. Isso é muito interessante pensar, né? Não sei, é uma ideia nova essa, eu não tinha pensado nisso. Então, esses serenões evoluciólogos, eles vão ficar uma boa temporada lá. Eles não foram nem a menor e nem a maior, eles foram na função. Na função. Agora, você vê como isso deve ser bom para a ficha evolutiva deles. Porque isso deve ser um grande avanço. Você vê, um cara desse, às vezes, ele vira CL mais rápido que os outros. Já pensou nisso?
Então, tudo na evolução tem um motivo, né? Tudo tem uma lógica. Até porque, né? Quantos que topariam isso? Quem toparia isso? Não, ótima pergunta, Bárbara. E posso tentar dar uma resposta, né? Quem topa isso é quem já entendeu o mecanismo interassistencial, que não é o nosso caso, porque a gente não toparia, né? E uma parte do grupo de evolução desses evoluciólogos do Serenão foi para lá. Ele disparou primeiro, ficou um monte de gente para trás, ele vai lá para ajudar os caras que eram da turma dele, de evolução também. É isso que eu estou falando, né? são os funcionais. É isso aí. Vai por opção, né? Isso. O Tiago quer falar também? Desculpa, só rapidinho. Fernando, foi atendido? Sim, eu também penso bem parecido com o professor. Obrigado. Tiago. Eu estava aqui a assistir à apresentação do Eduardo e estava-me a lembrar até do megacons que o René depois apresentou, da intencionalidade, em que eu falei na altura sobre como se misturam a parte da auto-organização, da intencionalidade e da evolução, porque não é um crescendo apenas, mas todos eles se misturam. Eu aqui estava precisamente a pensar na mesma coisa, da Recim e da Ressexis, e que a ordem não é esta, não há uma ordem, depende do que despoleta em cada um. Há um que a Recim pode ser despoletada pela Ressexis e outros em que a Ressexis é despoletada pela Recim. Isso é de cada um, é de cada consciência, é personalíssimo e não há uma ordem, e na verdade uma depois implica com a outra e mais uma vez as coisas estão todas misturadas. E a propósito disso também me lembrei, queria só também fazer esse comentário da técnica, que a técnica que falou que era a interassistência. E eu estava-me a perguntar, é mesmo uma técnica? Porquê? Porque eu acho que a interassistência é uma consequência como tantas outras coisas e não uma técnica. A coisa acontece porque estamos qualificados para fazer interassistência, não é porque eu agora vou assistir. Eu não assisto coisa nenhuma, eu estou qualificado e a assistência acontece. E é um bocado isto, é toda esta mistura, isto não é A implica B, e as coisas estão todas misturadas e eu fico qualificado porque tenho recuperação de comos, porque uma série de coisas, porque faço autopesquisa, porque me vou qualificando. E então sim, estou qualificado para fazer a assistência e ela aparece, ela vai acontecendo. Mas é uma técnica também, porque isso vai acontecer, mas vai acontecer porque eu estou qualificado para o fazer, não é porque eu quero fazer. Eu, quer dizer, ou quem for. E portanto acho que tem um pouco a ver não com uma sequência, mas com tudo está relacionado com tudo. E por isso é que eu me lembrei até por causa desse megacons que foi o René que apresentou, da intencionalidade. E a minha intervenção foi também um pouco nesse sentido, isso chamou-me a atenção, esse padrão. Era isto. René, quer comentar, René? Se quiser falar. Acho que o Thiago está trazendo uma coisa interessante, Thiago, que eu acho que é uma das funções do megacons, que é a gente desmanchar conceitos, né? Os conceitos eles são didáticos. E quando a gente pensa em ordens e em funções, é para a gente tentar categorizar algo que está aí, né? Aí no cosmos. Então, acho que é legal esse movimento de desconstruir conceitos e pensar na funcionalidade deles, né? Então, por exemplo, eu concordo com você de que a assistência acontece quando a gente está qualificado, porque as nossas relações são melhores e o efeito é a assistência. Agora, a gente também pode se predispor a isso enquanto técnica, né? Vou dar aula de Conscienciologia, vou me preparar para dar os cursos mais complicadinhos, vou fazer TENEPS. Eu posso me colocar em situações de assistência enquanto técnica também. Acho que essas coisas, da mesma forma que você disse, que elas estão juntas, eu também concordo com você. A gente pode utilizar técnicas evolutivas e pode colocar assistência na frente enquanto técnica também, para acelerar esse processo, para estar em contato com pessoas diferentes, com situações diferentes, com aspectos nossos diferentes que não apareceriam cotidianamente, né? Agora, é legal isso que você traz de vamos sair um pouco do conceito, desmanchar ele um pouco e depois pensar de novo na situação, né? Acho que é um movimento legal.
Eu também achei bem legal, Thiago, mas eu também penso... Gente, meu gato tá destruindo a casa hoje, tá? Então todos os barulhos que vocês estão ouvindo são meu gato destruindo todo o meu apartamento. Mas assim, a questão que eu vejo da questão da técnica da interassistencialidade, ou de técnicas, porque não é uma só, né? Eu vejo muito nesse sentido de que o processo interassistencial ainda não nos é natural. Então, a gente ainda carece de qualificação interassistencial para que um dia a gente tenha isso tão inserido na nossa intraconsciencialidade, que de fato ele se torne algo natural na nossa manifestação. Mas eu não vejo isso como sendo atual, na nossa realidade atual. Entende? Então, o processo de desconstrução de si também é necessário para a qualificação interassistencial. E aí, como ele exige essa desconstrução de si, e o processo de reeducação também, para que a gente olhe para o outro de uma forma mais fraterna, mais acolhedora, isso exige da gente técnica, para facilitar a gente lidar com as nossas próprias crises e questões íntimas e para se tornar mais interassistencial. Eu vejo que é um pouco por aí. Mas eu acho que sim, eu acho que essa visão de, eu de fato estou apto para isso, ou de fato eu tenho essa intenção, isso também vai, obviamente, atrelando a isso tudo, todo esse desenvolvimento, né? E esses questionamentos constantes, eu acho que também, ao longo prazo, vão nos ajudar a naturalizar também esse processo. Mas, por enquanto, eu não vejo ele como um processo natural. Só para comentar, essa questão do Thiago é boa, né? E quando eu coloquei essa classificação da interassistência como técnica, é uma provocação também. Eu sei muito bem que é, né, polêmico, mas a pergunta é o seguinte: você já pensou na interassistência como técnica evolutiva? Outra coisa, né? A religião faz assistência porque é obrigada. As pessoas são obrigadas porque senão não vão para o céu. Para a gente, a assistência é uma técnica evolutiva, assim, a gente aprende um monte. E outra coisa, será que a assistência funciona, a interassistência funciona do jeito que a gente entende hoje, depois da CL? São perguntas boas para a gente pensar. Às vezes é uma técnica evolutiva, sim. Eu não tenho dúvidas que a assistência é uma técnica e ela é em si uma técnica. Eu só estava a colocar e a desconstruir um pouco o conceito de ok, então é uma técnica, então vou usar a técnica, mas eu só uso se estiver qualificado, era só neste sentido. Eu só posso fazer interassistência se estiver qualificado. Então, nesse sentido, não é técnica, eu tenho que conseguir fazer. E, na verdade, é algo que depois acaba por ser uma consequência, não deixa de ser uma técnica, mas é consequência de eu estar qualificado. E quanto mais faço a autopesquisa, quanto mais faço o estudo dos traços dos meus, quanto mais ajudo o meu grupo, quanto estou mais qualificado para fazer assistência até policármica, porque não? Aí sim, isso é uma consequência, vai ser uma consequência, não deixa de ser uma técnica também, mas é consequência de eu estar qualificado. Isto acho que é um processo natural, não é algo que é com a intenção, foi este sentido, mas claro que é uma técnica. Eu estando qualificado, claro que fazendo isso vou-me autoqualificar mais uma vez, é um ciclo. Tiago, só um exemplo que eu acho que talvez seja diferente do que você está trazendo no processo de reciclagem. Eu estou, hoje em dia, estudando sobre conflitos e vendo as minhas dificuldades muitas em lidar com conflitos. E aí, eu poderia estudar e fazer reciclagem com relação aos meus conflitos de várias formas. Eu poderia fazer autopesquisa, somente autopesquisa, eu poderia atuar com conflitos, eu poderia fazer mil possibilidades de lidar com conflitos. Se eu quiser, eu posso utilizar a interassistência como uma técnica de reciclagem. Falar assim, olha, eu vou mudar me envolvendo em situações de conflito para ajudar as pessoas. Então, além disso que você falou, é técnica, mas eu não estou preparado ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás. Então, eu vou estudar sobre conflito, eu vou fazer curso, eu vou me qualificar para conseguir lidar com conflitos e, na medida em que eu estiver lidando com conflitos, eu vou levar atenção para a forma que eu lido com eles também. Então, acho que nesse sentido, quando a gente fala, quando coloca, né, da interassistência como técnica, eu vejo que também está nesse lugar de eu enxergo o norte, eu enxergo aquilo que é importante
como é que eu vou fazer para chegar? Eu posso usar a interassistência como técnica de, olha, vamos lá ajudar a galera, então? Por aí. Faz sentido? Thaís? Oi. Professor Eduardo, qual a pergunta que o senhor fez agora que eu perdi? A pergunta que eu fiz, se a gente... Não, se a gente já tinha pensado na assistência como uma técnica evolutiva, acho que essa foi a última, né? Não sei se é essa que você está falando. Você fez duas perguntas. Você falou duas coisas agora. Agorinha. Eu perdi a primeira. Acho que foi isso. Você Acho que foi perguntou. isso, sim, foi. É uma pergunta para a gente pensar, né? Para a gente refletir. Se há como que é? Se há a interassistência como técnica? Se a gente já pensou em usar a interassistência como técnica evolutiva, uma técnica para a gente evoluir. Entendi. Que aí o senhor falou da religião, né? Isso, é. Pensando aqui agora, eu tô pensando, eu acho que a gente talvez não pensou no valor disso, né? Como um valor, né? Assumir a interassistência como uma técnica evolutiva, né? Exato, é. A interassistência é bom para quem assiste e bom para quem é assistido. Se ela atende esses dois preceitos, ela está sendo uma técnica evolutiva, né? A técnica evolutiva não é boa só para você, senão seria uma técnica egocêntrica, egóica. A técnica evolutiva ela é bom para a evolução sua e dos outros, né? Isso é uma técnica evolutiva dentro do ponto de vista da conscienciologia. Eu não tinha pensado nisso. Muito obrigada. Professor, eu queria só comentar ontem, o professor Mário falou duas coisas que eu acho que tem tudo a ver com a sua aula, e aí eu anotei para trazer. Ele fala assim que o TAC, ele fala mais ou menos isso. Eu preciso voltar e anotar exatamente, né? Mas eu entendi assim, que ele pôs, o tac-psiquismo é ter 2 olhos no intrafísico e todos os para-olhos no extrafísico. E aí depois ele fala assim, mais descoincidido, você passa a usar o paracérebro. Assim você acessa a sua holomemória. E aí eu anotei assim agora, eu estava pensando melhor sobre isso, aí eu anotei assim, eu pensei assim, então, o tac-psiquismo ser um resultado, né, do aumento da cosmovisão, né, que aí você tem uma ampliação mais alta da visão, então de tudo, então você acaba tendo mais rapidez de raciocínio, né? É a minha hipótese, né? Eu pensei. E aí, da descoincidência que ele fala, eu pus assim, ó, ter o controle da descoincidência para acessar essa holomemória e acessar esse paracérebro. E porque aí, quer dizer, você não está descoincidido o tempo todo. E só que a hora do momento que você está fazendo assistência, que você precisa acessar o paracérebro, você precisa acessar essa holomemória, você tem que ter esse controle rápido para você acessar isso, né? E aí ele fala que mais descoincidido você passa a usar o paracérebro. E aí eu estava pensando que eu acho que tem um crescendo também, porque na reciclagem, aí eu pensei também que o senhor falou da metamudança, pensei em relação à segunda dessoma também. Porque a segunda dessoma, no extrafísico, a pessoa, ela sai daquela condição de pensar só com o cérebro e seria acessar mais o paracérebro, né? Isso. Quando você tem a descoincidência, né, vamos primeiro começar com isso, né? Quando tem maior descoincidência, ou seja, você está mais convivendo com a parte multidimensional, com o extrafísico,
no caso do Mário, como ele colocou ali nas energias, né? Você está controlando bem suas energias. Nesse momento, você está atuando mais de paracérebro do que quando você está totalmente restrito aqui no intrafísico. Então, pensa bem, a gente tem momentos no próprio dia a dia em que a gente é mais consim e mais consciex. Pensa nisso. Nós somos uma consciência multidimensional, né? Porém, o que eu estou falando, tem momentos no dia em que a gente é mais consim e mais consciex. Isso aí é o nosso princípio do início da semiconsciencialidade, da questão da semiconsciência. A gente vai chegar a dominar isso. No momento, a gente vai para lá e vai para cá. Tem horas do dia em que você está agindo totalmente no automático, às vezes você está mais nos instintos, ou você está mais atuando como uma máquina humana. Tem outros momentos que você está estudando, você está lendo, você está tendo uma percepção parapsíquica, você está pensando grande, como você colocou muito bem lá, você está com a cosmovisão maior. Então, a gente varia entre a consciex, né, Thaís, e a consim, Thaís, durante o dia. O que a gente fala aqui no Megacons? A gente tem que saber atuar muito bem como a consim, porém, com a amplitude e a cosmovisão da consciex. Esse é o nosso objetivo, né, de nós todos, e a gente vai conseguir um dia atingir esse ponto aí, né, mais cedo ou mais tarde. Então, eu vejo que é mais ou menos nesse sentido. Os vários para-olhos que ele falou, né, são as várias percepções. Né? Pensa bem, cada entrada sensorial ou parasensorial é como se fosse um canal de informação que você tem. Né? Então, a gente tem clarividência, clareaudiência, não sei o quê, e toda a outra gama enorme de fenômenos paracerebrais, que é aquilo que a gente chama de parapsiquismo mental somático. Então, esse aí não tem nem correspondente nos sentidos. Esse é outra coisa. E também são canais. Então, você vê quantos mil, milhares, milhões de para-olhos a gente tem se a gente conseguir trabalhar o nosso parapsiquismo mental somático. E, professor, só mais uma coisa. Eu acho que seria, então, primeiro a pessoa pensar em, primeiro, acessar o pensar com o paracérebro primeiro, para depois conseguir chegar ao ponto de fazer a reciclagem paracerebral. Que é por isso que eu pensei na segunda dessoma. A primeira e segunda, eu pensei assim, tipo, primeira e segunda dessoma, a pessoa está no extrafísico, e seria, então, acessar o paracérebro seria uma primeira dessoma intrafísica, e reciclar esse paracérebro seria uma segunda dessoma intrafísica. O que o senhor acha? Não, assim, a primeira e a segunda dessoma é o seguinte: a primeira dessoma é quando você desativa o corpo físico. A segunda dessoma é quando você desativa o corpo energético, né? Que é o holo chakra. Tá? Isso é a definição que a gente conhece. Tá? Agora, é claro que quando você passa pela segunda dessoma, que você já perdeu aquela parte grosseira das energias, você está pensando muito mais solto. A sua capacidade de amplitude de pensamento é muito maior. Isso a gente vê aqui, né? Não precisa esperar chegar lá. Vocês já viram aquela projeção em que a gente está lastreado? Como é difícil pensar? Muita gente já deve ter tido essa experiência, né? Você sai do corpo, do lado do corpo, e tudo fica lento, tudo fica difícil. Você fala, nossa, eu sei que eu estou projetado, mas não estou conseguindo encaixar os pensamentos. E isso aí é a dificuldade. Por isso que eu pensei, se você trazer essa mesma analogia, né, para o intrafísico, o casca-grossismo, a pessoa que é casca grossa, ela está totalmente dentro do corpo físico, como a pessoa que dessomou e nem sabe que morreu. Então, é como se fosse a hora que ela acessa, ela consegue pensar com o paracérebro, seria a primeira dessoma dela, tipo, né? Que ela tem... quer dizer, tem no sentido, tipo, ela muda, né? Ela dá uma acordada, né? Você tem razão. A primeira acordada. Aí, quando ela trabalha a energia, que é o que você falou, e ela se desprende, descoincide intrafisicamente, é como se ela estivesse numa segunda dessoma intrafísica. Por isso que eu fiz essa analogia. Tá. Não, você tem razão. Isso é verdade, né? Quando você é casca grossa, você está muito mais intrafísico. Você tem toda a razão. Agora, essa reciclagem paracerebral que a gente está falando, a gente não precisa esperar dessomar para fazer.
Pelo contrário, a gente precisa fazer agora, né? Por quê? Olha só, pensa bem, Thaís. A gente já sabe que existe uma coisa chamada paracérebro. A gente já sabe que nós somos multidimensionais. A gente sabe e a gente sente no dia a dia, pela nossa experiência, que tem momentos em que você está mais lúcido do que outros. Né? Às vezes, dependendo do que você está fazendo. Às vezes é um curso, às vezes é quando uma prática energética que você faz, às vezes é na TENEPS. Tem horas que você está mais lúcido do que outras. Então, tem horas que você está ativando mais o seu paracérebro do que outros. O que eu estou falando é o seguinte, essa reciclagem mais profunda, que é a reciclagem paracerebral, ela tem que atingir esse ponto aí, do seu auge de lucidez. Quando ela muda isso, ela muda o conjunto todo. Então, assim, a gente não vai esperar ser consciex para fazer uma reciclagem do paracérebro, porque o paracérebro é agora, é aqui, né? Ele atua agora. Na verdade, ele é o que nos move para a evolução. Então, ele é muito importante agora, no dia a dia. A reciclagem mais íntima que a gente pode fazer é quando muda essa estrutura do entendimento. Como que isso se reflete para a gente, né? Para não ficar muito, assim, só conceitual. Isso reflete no nosso nível de lucidez, que é o quanto a gente está aware, né? Que a gente está lúcido para as coisas. Se reflete no nosso nível de discernimento, ou seja, como você consegue tomar decisões corretas, evolutivas. Se reflete nisso que você falou muito bem, que é a cosmovisão. Por exemplo, qual agora? Qual é o nível de amplitude do seu pensamento? A gente está tentando pensar grande. Megacons é isso, né? Então, isso é um reflexo do paracérebro. Tudo isso é reflexo do paracérebro. E outra coisa, o parapsiquismo mental somático também. Né? Isso que você falou. Você consegue atuar na sua parapercepção, não mais pela ectoplasmia, pela clarividência, ou pela uma clareaudiência, ou pela sinalética, por exemplo, de um arrepio que você sente, que isso tudo é ótimo. Mas existe um outro conjunto que são ligados às percepções ao paracérebro. Então, isso tudo que eu falei, a gente tenta e a gente quer acessar agora. Quando você muda essa estrutura para melhor, né, isso chama reciclagem paracerebral. E isso vai atingir a vida de um modo geral. Olha, a maturidade vai melhorar, o seu nível de lucidez vai melhorar, a sua relação vai melhorar. E uma pensata muito bacana que a gente colocou aqui, né? Eu não lembro agora qual é, mas a gente colocou lá no WhatsApp. A pessoa que faz reciclagens, ela fica muito mais simpática. Já pensaram nisso, como isso é verdade? Né? A pessoa que está sempre aberta, mudando, que ela não tem problema, ela é mais simpática. Aquela pessoa que é fechada, que ela não abre mão, não abrir mão, é quase um sinônimo de antipatia para todo mundo, né? E outra coisa, isso aí impede a pessoa de fazer a técnica da interassistência com os outros. Porque se ela não abre mão nem para ela, imagina, né? Para os outros. Então, assim, tudo isso aí está relacionado num conjunto grande. Muito obrigada, professor. O Bernardo trouxe antes. Bernardo, você quer falar sobre aquela pergunta que você trouxe da pessoa qualificada que decide não assistir? Eu fiz o comentário no momento aí de discussão sobre a interassistência, mas eu acho que agora já está ultrapassado. É que muita coisa já foi dita a respeito disso. Né? Na realidade, eu acho assim, que uma pessoa pode estar qualificada. Aí a gente teria que pensar o que é estar qualificado para autoassistência. Uma pessoa pode achar que não está qualificada e ela está sentada em cima do pote de ouro. Outra hipótese assim, é que eu penso que a interassistência ela é mais uma técnica mesmo, porque é uma técnica evolutiva que a gente pode aplicar de uma maneira racional, pensando ser mais inteligente a utilizar essa técnica para a nossa evolução, assim como, por exemplo, a TENEPS, ou agir cosmoeticamente. É mais inteligente agir cosmoeticamente? A gente tem que chegar a um ponto de maturidade de estar refletindo a respeito disso, estar fazendo recins, tendo autocríticas em relação ao nosso comportamento, à nossa manifestação, mas a gente pode pensar na cosmoética como uma técnica o que a gente pode aplicar por ser mais inteligente. A gente vai se libertar de amarras, de interprisões, ou vai diminuir um pouco, né? Ou não ampliar. Então, assim, é uma abordagem, né? Que eu penso que está correta também. Pensar em muitos conceitos da conscienciologia como técnicas,
que a gente pode praticar assim metodicamente e racionalmente, pensando inclusive, por que não, que elas nos trazem ganhos. Se eu agir cosmoeticamente, qual é o meu ganho com isso? Ou se aplicar a interassistencialidade como um valor e procurar ser teático, evidentemente, não teórico, né? Encarar como uma técnica, eu vou ter um ganho evolutivo. Entende? Eu acho que sim, eu penso mais nesse sentido, que a gente pode aplicar vários conceitos e valores aí e como técnica mesmo. E esse negócio, na verdade, estar sentado num pote de ouro é tão comum, né? Às vezes a gente realmente está sentado lá no pote de ouro sem, talvez por uma autopesquisa falha ou superficial, ou medo, receio de assunção dos nossos trafores, do nosso megatrafor, ou talvez por receio do que esses trafores vão trazer de responsabilidade, né? Que também tem isso, das cobranças. Existe uma série de fatores aí, né? Quando estamos sentados no pote de ouro sem reconhecer a qualificação, é porque está faltando a reciclagem mental somática. É isso, eu acho que é isso, sim. Tem toda a razão, Tiago. Agora, só antes de passar, isso que o Bernardo falou é interessante, né? Porque, por exemplo, a própria cosmoética, né, Bernardo, você tem toda a razão, é uma técnica para a gente ainda, porque a gente não entende a cosmoética de fato. Você vê, um dia, a cosmoética vai ser uma segunda natureza para a gente, que é aquela coisa da Comunex evoluída, né? A Comunex evoluída, não, ela tem a Consciex da Comunex evoluída, ela tem a cosmoética inscrita no seu micro-universo consciencial e não escrita no seu CPC como a gente. Então, enquanto a gente ainda faz CPC, ainda não é esse caso, né? Ainda não é uma segunda natureza. Então, tudo é técnica nesse sentido para a gente. Isso, penso assim também. Neide, você queria comentar também? Bárbara, eu vou preferir passar o comentário para uma outra oportunidade, que eu estou num local que não me permite, ok? Obrigada. Claro. Marcelo? Oi, pessoal. Tudo bem, Eduardo? Ótimo. Seguinte, eu penso que eu acho que eu concordo com o Tiago. Eu penso assim, que se a pessoa quer evoluir, ela vai escolher uma técnica evolutiva ou uma técnica assistencial, por exemplo. O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Eu vou escolher uma técnica. A técnica assistencial da dupla evolutiva. A técnica da tarefa do esclarecimento. Aí eu vou atuar na docência, eu vou escrever livros esclarecedores no paradigma consciencial. A técnica da TENEPS, aí eu escolho essa técnica. A técnica da inversão, a técnica da reciclagem. É isso. Ok. Eduardo, sabe o que eu fiquei pensando? Antes a gente estava falando um pouco da relação entre a reciclagem paracerebral e a expansão mesmo de compreensão dos aspectos do cosmos, né? E aí eu fiquei pensando, porque a gente já falou sobre alguns assuntos aqui no Megacons que a partir desse entendimento, eles exigiriam reciclagens importantes paracerebrais, a princípio, a exemplo do corredor de lucidez, por exemplo, o corredor heurístico, né? Eles estariam relacionados, aí eu fiquei pensando assim, da própria reciclagem paracerebral para decodificação e compreensão desses parafenômenos ou vivências mais amplas. Não sei o que você acha. Renê, pelo visto, não entendeu, porque fez uma... Explica de novo, Bárbara, fala aí. É que eu fiquei pensando assim, as nossas reciclagens, e aí reciclagens em gerais, né?
elas nos levam a ressignificar as coisas. Então, aquele ciclo de recim e ressex, ele está muito atrelado porque a gente vai reciclando e vai mudando a nossa perspectiva sobre as coisas, a visão, a forma como a gente lida e tudo mais. Quando a gente pensa na reciclagem paracerebral, a gente está pensando nisso de uma forma ainda mais profunda. E aí, a forma de estruturação pensênica é a mudança de uma estruturação pensênica. E aí, se a gente pensa nas afinidades, na lei da afinidade pensênica, se a gente consegue fazer essas reciclagens da nossa estruturação pensênica, a gente consegue mudar aquilo que a gente vincula, a quem a gente se vincula. E aí a gente tem mais flexibilidade pensênica, íntima, para adentrar realidades mais avançadas que antes a gente não tinha cacife, colocando dessa forma, né? E aí a gente começa a, de fato, experienciar condições que ainda são um pouco mateológicas na nossa vivência, né? Ficou muito ainda naquele campo ideático ou baseado nas experiências alheias, né? De quem, de fato, vivenciou aquilo. Mas eu vejo assim, a importância dessa modificação de fato no cerne da nossa manifestação consciencial para isso, né? Que é o mais sério. Vê se é isso que você falou, Bárbara. Por exemplo, você tem uma extrapolação. Essa extrapolação abre novas áreas de entendimento no seu paracérebro. A partir desse momento, você consegue entender e processar coisas que você não conseguia antes. Não é? Essa extrapolação pode ser uma cosmoconsciência, mas pode ser, por exemplo, a primeira projeção que você tem lúcida. A partir do momento que você tem a primeira projeção, você não é mais o mesmo, concorda? É uma reciclagem. É uma reciclagem paracerebral, porque ela aconteceu no seu micro-universo. Você não enxerga mais o mundo da mesma forma. Só porque você teve uma experiência, por exemplo, de projeção daquela, né, com barba, cabelo e bigode, projeção de consciência contínua. Saiu do corpo, sentiu a saída, ficou lúcido, voltou e abriu o olho e anotou. Quer dizer, não fez nada. Mas a extrapolação... Isso aí você mudou a sua forma de ver o mundo. Mas a extrapolação, será que ela provoca a extrapolação? Porque eu vejo a extrapolação... falando isso é uma extrapolação. A pessoa tem uma projeção, não é uma extrapolação. A pessoa tem uma experiência de quase morte lá no hospital. É uma extrapolação. Aquilo não é o normal. E isso aí pode fazer ela mudar, reperspectivar a vida dela toda. Olha a cosmoconsciência, por exemplo. Também é uma extrapolação para a gente, né? Mas isso aí é o fato vamos dizer assim, da reciclagem paracerebral que vem de fora, né? Ela é provocada. A gente está falando também da outro tipo de reciclagem cerebral, que é você que provoca. Você cria a base para que ela aconteça, né? Você faz a construção do prédio desde a fundação até o final. Eduardo, posso... desculpa, Leandro, força. Fala, Tiago. Fala, Tiago. Só para aqui entender. Então, a reciclagem paracerebral é aquela que vai imprimir mudanças para um próximo ciclo existencial, ou seja, é aquela que quando nós voltarmos numa próxima seriexis já vai estar impressa no nosso paracérebro e já vai fazer parte de uma manifestação, assim haja recuperação de cons para isso, porque já vai fazer parte da nossa consciência. É isso então? Olha, eu acho que o efeito começa a partir de agora, Tiago. Sabe por quê? Você pode ter uma experiência maravilhosa nessa vida, entender um monte de coisa e na próxima você esquecer tudo. Ficar tudo como criptocons, né? Então, você hoje pegou isso que você está falando, você teve um entendimento e depois você perde tudo de novo. Porque isso acontece até sedimentar. Tem uma pensata do Valdo falando até da própria reciclagem, que toda reciclagem ela começa com esses altos e baixos, idos e vindos, até você sedimentar o seu novo patamar. Até lá, você tem essa oscilação toda. E quando vai a esse patamar, é então a chamada reciclagem paracerebral? É quando faz a mudança no Não, eu acho que a reciclagem paracerebral é agora, mas assim, o seu paracérebro não é o que a gente expressa no dia a dia aqui. A gente não expressa o nosso paracérebro no dia a dia. A gente expressa um pálido reflexo, a sombra da caverna do Platão, né? Agora, depende de cada um aqui, a gente sedimentar isso ou não, né? Por exemplo, você pode ter uma extrapolação, como você está falando para a Bárbara.
Você pode ter 2 extrapolações, você pode ter uma série de extrapolações. Você pode ter tantas extrapolações que aquilo vira uma conquista para você. Já não é mais extrapolação. Por exemplo, para alguns de nós, ou muitos de nós, a projeção lúcida já não é extrapolação mais. Porque a gente consegue aplicar técnica, a gente consegue vivenciar isso, não sempre, mas consegue ter mais ou menos uma... Isso aí já não é uma coisa fora do seu métier. Já faz parte do seu repertório. Né? Isso já não é mais extrapolação. Então, de extrapolação em extrapolação, a gente chega nessa condição de você dominar uma condição. E veja bem, né, Tiago, como é que a própria escala evolutiva não é assim. Hoje em dia, a gente está aqui, a gente tem, às vezes, uma vivência lá de desperta durante uns dias. De repente, você tem uma condição maior ainda que você, durante um instante, você entende a semiconsciencialidade, quando você tem um irrompimento do psicossoma. A gente pode passar por isso. Isso tudo são extrapolações, né? Não quer dizer que a gente já seja aquilo, a gente está no ensaio até chegar lá. Mas você sabe, Eduardo, juntando, eu já vou passar, tá, Lindolfo, que é sobre isso aí rapidinho. O Bernardo trouxe uma questão no chat, porque a definição da Recin, no verbete, fala da Recin cerebral, né? E aí, pegando isso que o Thiago trouxe, eu fico pensando até que ponto esse aspecto da fixação ele é diferente quanto com sim, quanto com CX, no sentido de que a gente tem essas reciclagens paracerebrais, elas possuem efeitos extrafísicos pós-dessoma, mas na próxima ressoma, pelo restringimento do soma e pelo não acesso imediato ao nosso paracérebro, ela acaba ficando, às vezes, perdida. Porque eu fiquei pensando na lógica da pré-intermissiologia. A lógica da pré-intermissiologia é uma qualificação paracerebral, de fato, desta vinda intrafísica para o nosso próximo período intermissivo. Então, é a lógica da qualificação intrafísica para efeitos extrafísicos. Então, existe um efeito, de fato, né? Assim, daqui para lá é mais fácil do que de lá para cá. Né? De lá para cá, então, exatamente, é a lógica. Então, nesse sentido, a Recin, ela pode trazer mudanças cerebrais, mas paracerebrais, essa relação cérebro e paracérebro é o que pega de fato, né? É até onde a gente consegue minimizar o distanciamento entre cérebro e paracérebro ao longo das nossas vidas humanas. Foi isso que o Bernardo falou ali, não é? No chat, né, Bernardo? Foi mais ou menos isso que você está falando, né? Da Recin sendo cerebral, não é? Eu posso falar? Pode falar. Assim, aqui o início da definição do verbete fala que deixa eu ver, vou ler aqui o que eu coloquei. Assim, a Recin é a reciclagem intraconsciencial ou a renovação cerebral da consciência humana, da Consim, né, no caso. Aí a minha pergunta, assim, dá a entender, será que dá a entender que a Recin está sendo utilizada aí como sinônimo de renovação cerebral? Isso é uma boa questão. Porque, assim, eu nunca pensei na Recin como um sinônimo de renovação cerebral. Ela, para mim, é uma reciclagem intraconsciencial. Ela ocorre na essência da consciência, independentemente se ela está se manifestando com cérebro ou paracérebro. Porque, senão, o que aconteceria com a CL, por exemplo? Se ela já não usa mais esses, assim, a muleta ou um suporte de soma e psicossoma, a reciclagem de uma CL, como que ela seria, né? Assim, eu mesmo como Consim, eu penso que a Recin, isso falando, na minha maneira de raciocinar a esse respeito, essa reciclagem intraconsciencial, ela não é cerebral, não seria cerebral. Cerebral já seria uma consequência de criação de neossinapses. Ou paracerebral, um outro tipo de consequência. Antes disso, teria uma reciclagem intraconsciencial, que está ali na essência da consciência. Agora, da maneira que está aqui na definição do verbete, dá a impressão que Recin é sinônimo de renovação cerebral.
É isso que eu gostaria que você falasse a respeito disso, ver qual a sua opinião sobre isso. Isso justamente, né? Então você vê, a gente está acostumado a saber o que é Recim, né? A gente já sabe o que é Recim, o que é Ressex, mas a gente talvez nunca tenha se atentado para essa definição do verbete do professor Valdo. Realmente ele coloca a Recim como exclusiva, ou pelo menos essa definição do verbete está falando sobre a Consim. Tem um outro verbete, Bernardo, que eu coloquei lá nos slides, que é a Recim intermissiva. O nome do verbete é Recim intermissiva. Aí ele fala da Recim da Consciex, que é o nosso caso quando foi para o curso intermissivo. Então, Recim, entendendo de um modo, assim, vamos dizer, lato sensu, né? Ela é a reciclagem interior da consciência. Você tem toda a razão, né? Só que o professor Valdo, eu acho que ele divide em dois efeitos. Um efeito da Recim na Consim, que é esse verbete aí, Recim, que você colocou. Um efeito da Recim na Consciex, que é o Recim intermissiva. Talvez a questão aqui do verbete, então, seja mais para efeito didático, né? Está falando da Consim. Eu acho que ele está reforçando o fato, né? E se você vê, Bernardo, muitos dos verbetes, eles fazem isso, né? Ele pega um conceito que é claramente aplicado a Consim e Consciex e ele restringe para uma categoria, que eu acho que tem uma função didática de você dizer, olha, o que importa agora é a Recim sua, né? É a Recim sua Consim. Depois você pensa na Recim da Consciex. Talvez eu penso que a intenção do Valdo seja essa, de reforçar o que é prioritário, tá? Mas assim, Recim, de um modo geral, é a Recim tanto da Consim como da Consciex. A Recim paracerebral que eu estou querendo trazer, né? É só, vamos dizer assim, uma qualificação disso, quando ela é mais dessa de segunda ordem, essa que pega mais a estrutura de como você se manifesta e compreende as coisas. Mas nesse sentido, botando mais lenha na fogueira de forma positiva, não seria, talvez, a gente pensar nos níveis de fato de reciclagens? Porque, assim, quando a gente pensa na Recim de forma ampla, sim, a gente tem essa compreensão da mudança íntima. Mas, a partir do momento que a gente tem essas qualificações todas da reciclagem paracerebral, da reciclagem intermissiva, eu fico pensando, a gente não poderia trabalhar, talvez, com níveis de reciclagens íntimas, no sentido de um crescendo, e aí sim, dos efeitos que essas reciclagens de fato vão gerar? Bom verbete esse para você, hein, Bárbara? Crescendo das reciclagens conscienciais. Eu vou começar a ficar Perfeito. Porque... Não, você anota na sua lista, que já deve estar grande. Nesse sentido, eu fiquei pensando, né, dessa divisão didática de Recim cerebral e paracerebral. Eu acho que quando fala Recim intrafísica, a gente está trazendo o enfoque para essa experiência humana mesmo, né? Eu posso, por exemplo, sair do corpo, encontrar com o evoluciólogo, fazer alguma mudança significativa e não conseguir fazer a recuperação de cons aqui, né? Não ter uma mudança prática. Ou, eu falei evoluciólogo, uma coisa grande, mas pode ser qualquer outra coisa que eu já consigo manifestar extrafisicamente, mas quando eu conseguir manifestar aqui ainda, então precisa dessa mudança aqui, né? Intrafísica, cerebral, recuperar os cons e fazer essa virada intrafísica. E paracerebral pode ser que fora do corpo eu consigo algumas mudanças importantes, interessantes, e que eu não manifestei aqui. Pode ser, a gente pode pensar por aí também, né? Eu penso assim, Renê, lá, exatamente. Eu queria falar outra coisa lá na época, quando a Bárbara estava falando lá das extrapolações, mas eu vou aproveitar o gancho aqui. Para mim, naquele verbete que eu defendi lá, a interação cérebro-paracérebro, porque, para mim, qualquer mudança de comportamento gera um conhecimento. Qualquer conhecimento precisa gerar uma memória para armazenar isso. Então, nós estamos falando intrafisicamente. Então, por isso que a questão da neosinapse ali, porque é um comportamento. Eu modifiquei alguma coisa da minha maneira de me manifestar e gerou comportamento. Que, para mim, aí, essa transferência para uma paracognição, seja o que for, vai acontecer. Daqui para lá, e só que de lá para cá um pouquinho mais complexo a recuperação. Esse exemplo que você citou aí, que eu posso ter uma projeção lá com serenão e eu não vou recuperar essa informação porque ela está no extrafísico e eu não tenho a sinapse suficiente do lado de cá para entender essa informação, né? Então, para mim, é isso que vai casando as coisas. Por isso que a gente vê muitas neoverpons, a gente não entende.
às vezes no princípio, porque você não tem sinapse para aquilo ainda. Você precisa vivenciar, gerar a sinapse para aquilo encaixar. É como a chave e a fechadura. Quando encaixa, aí faz sentido, né? E, bom, eu não vou retornar aquela discussão anterior, não. Vamos em frente. Thaís, é sobre esse assunto ou é outro assunto que você quer trazer? Acho que tem a Rita na frente, talvez, não sei se é aqui. Se ainda der para falar desse assunto, eu queria só fazer um adendo. Faz. Rapidinho. Porque nesse sentido, né, considerando que o Lindolfo falou agora também, Recim tem mais a ver ainda com megacons, né? Porque pode ser que a gente fez um trabalho importante no curso intermissivo, expandiu a visão um monte, mudou o nível dos nossos cons, e aí Recim é inclusive recuperar cons, né? Então, recuperar dos cons pensenicamente, não só a informação, mas a energia e o sentimento associados, que fazem com que aquilo seja um bloco muito, muito completo. Então, uma recuperação de cons pensênica é um bloco completo que pode fazer aquela virada cerebral, para a gente começar a pensar aqui, pensionizar dessa forma mais integrada com o melhor que nós somos, né? Vou aproveitar então e só vou complementar o que o René falou, que nós temos até os criptocons lá, que tá tudo latente, né? Às vezes basta só um gatilho, um evento que vai disparar aquele conhecimento e você vai ter acesso a ele, né? Por isso que muitas vezes uma projeção pode ajudar, ou às vezes até uma conversa com um amigo, às vezes um debate no Megacons vai dar esse gatilho e você vai acessar essa informação. Por isso que eu falo que eu só não descobri ainda que eu sou evolucióloga, né? Fala aí, Rita. Justamente o que o Lindolfo trouxe na página 4 em mega reciclologia, na parte de objetivologia, ele traz que a meta atual é justamente diminuir as diferenças ou o gap entre o holopensene homeostático da Comunex avançada, que seria nós pensarmos como para cérebro, né? Da auto para procedência entre o holopensene da comuninha atual. Por outro lado, eu também vejo que todas as reciclagens que nós fazemos, existe primeiro uma mudança no cérebro, para que depois nós consigamos trazer ou levar para o paracérebro. Porque toda reciclagem exige um esforço, exige um entendimento. Enquanto não há esse entendimento, ele não chega até o paracérebro. Eu concordo com o Lindolfo e ele trouxe mais ou menos o que eu queria trazer aqui para o debate. Mas eu acho que esse entendimento é importante, que trouxe lá no começo, o Eduardo trouxe também, essa compreensão. Não adianta nós termos a teoria se nós não conseguirmos entender isso. O nosso cérebro primeiro processar essa informação para que nós consigamos registrar isso no paracérebro. E esse gap que existe entre soma e ressoma, também o Eduardo trouxe muito bem, a ressoma é mais difícil nós recuperarmos esses cons do que o contrário, quando nós dessomamos, né? A informação daqui para lá, como diria assim, como de lá para cá. Não sei o que vocês acham. Essa questão desse gap é muito maior quando nós ressomamos, até onde eu entendo, né? E tenho trabalhado com isso, essa questão, e a questão da memória também, como o Lindolfo trouxe. Se nós não tivermos esse registro na memória, que seria o paracérebro, né? Que a memória do cérebro é finita, quando nós dessomamos, ela é finita. Então, o que não ficar registrado numa compreensão mais intrínseca no paracérebro, se perde essas informações. É isso. Assim que eu compreendi. Agora, uma coisa interessante que eu estava pensando é o seguinte: vocês já perceberam que até aqui na evolução, ou até antes do curso intermissivo, toda a nossa preocupação era destrinchar o cérebro, né? A gente é totalmente preocupado, ou era totalmente preocupado, em entender e manejar bem o nosso lado consim. Depois do curso intermissivo, a nossa preocupação passa a ser manejar bem o intercâmbio entre você consim e você consciex. Então, o nosso problema é o gap
entre o que você expressa como consciex de megacons e o que você consegue, né, como a Rita falou, a duras penas aqui espelhar como consim por causa do restringimento. Mais à frente, o que vai acontecer com a gente? As intermissões prolongadas vão ficar maiores, mais frequentes. A gente vai ter com mais frequência intermissões bem prolongadas. Não vai fazer tanta diferença se você está ressomado ou está no intermissivo, se você é consim ou consciex. Vai equalizar. E o nosso problema vai ser justamente manejar o seu eu consciex. Então, todo o seu investimento evolutivo vai ser nesse, vamos dizer assim, no paracérebro em si. Então, eu estava só pensando que é interessante, né? Existe uma mudança de foco ao longo da evolução e a gente está bem nesse processo da transição, né? É a nossa reurbex pessoal, né? A gente está fazendo a reurbanização e mudando o foco, né? Para mais à frente começar a pensar mais, de fato, com o paracérebro como consciex. No fundo, usar mais a projeção para isso, não é? No fundo, qualificar mais a projeção para fazer mais essa ponta. Isso, a gente vai, a nossa porta de entrada é a projeção, sim. Mas sabe que eu estava pensando nisso, Eduardo? Assim, a gente fala muito da importância da ressoma, justamente pelo restringimento, né? Para que a gente consiga atuar de forma um pouco mais ampla. Mas eu fiquei pensando na importância da ressoma para a efetivação dessas reciclagens mais profundas, né? Porque, assim, a gente está falando agora dessas reciclagens do cérebro e paracérebro, mas sem essa conexão, será que a gente conseguiria, de fato, fazer as reciclagens paracerebrais? Bem colocado. Perfeito, Bárbara. Você pegou no ponto central do negócio, né? O que consolida as nossas reciclagens é a ressoma, né? Por incrível que pareça, né? Até o curso intermissivo, você vê, o curso intermissivo tem lá escrito do professor Val dizendo o seguinte: o curso intermissivo ainda é a teoria, a prática é a proex, né? Vocês já ouviram isso, né? Então, o que significa? Nada adianta você ter um megacons e ter entendido um monte de coisa lá e ter tido experiência de cosmoconsciência no curso intermissivo junto com um amparador. Se chega aqui, você não dá conta de nada, você não expressa, não consegue expressar, materializar nessa dimensão intrafísica, que é difícil, aquilo que você tinha como informação só. Então, assim, você tem toda a razão. Eu acho que uma das funções, viu, da ressoma é consolidar as reciclagens. Porque aqui você vai se colocar em encruzilhadas, você vai ter momentos de decisão importantes, né? Você vai escorregar, cair, e aí vai ter que recomeçar de novo. Tudo isso eu vejo que o grande benefício e talvez o objetivo disso seja consolidar as nossas reciclagens. E fixar também, né? Porque se a gente pensar bem, a evidenciação da fixação da mudança também se dá no intrafísico. Quando a gente já consegue, de fato, evidenciar aquilo, ou seja, já está tão incrustado no nosso eu consciencial que está sendo expresso, inclusive, aqui. É um teste também, né? É um teste. Isso tudo é teste, né? Eu lembro do professor Valdo, a gente falando, Valdo, isso aí é um teste. Para a gente, ele fala assim, tudo na vida é teste. Você está sendo testado o tempo todo. Mas não é pelo amparador que está anotando, é por você. Então, você se coloca num teste para ver como você se sai. Porque, às vezes, a nossa compreensão, a nossa visão nossa é equivocada. Então, você se colocar nas situações de desafio, de teste, é para você fazer a sua autoconscienciometria. Tudo é teste. Como você se sai no momento que você tem que dançar lá e se virar nos 30, numa situação super difícil na vida intrafísica, com pessoas difíceis, com assédio, como é que você se sai? Isso é bom para a gente fazer a nossa autoconscienciometria. Diga lá. Eduardo, eu faço uma comparação assim, se no extrafísico você tem todas as informações que você precisa, mas quando você chega aqui, esse gap vai trazer um restringimento e que você vai ter que recobrar essas informações de alguma forma para poder fazer essas reciclagens. Faz toda uma programação, mas aí existe esse gap, você chega aqui. É como se nós tivéssemos no extrafísico a teoria e aqui nós temos que colocar em prática o cumprimento da ProEx, assim, que nós nos programamos, é colocar tudo isso em prática e ralar para isso, porque não é fácil. As reciclagens não são fáceis de fazer, principalmente aquelas mais arraigadas no temperamento, de
milenares, muitas vezes, né? Nessa direção, acho que você tocou num ponto muito legal, Bárbara, da prática, né? Tem abordagens da psicologia que eu acho que fazem muito sentido, de que nós temos vários módulos de formas de pensar. Então, a gente vai tentando achar uma linha uniforme de quem nós somos. Ah, eu sou assim. Só que esse eu sou assim é um esforço nosso de tentar colocar num único conceito uma imensa complexidade que nós somos. E a gente tem diversas formas de pensar que muitas vezes são divergentes, mas que coexistem. Então, de um lado eu sou muito assistencial em algumas coisas, de outro eu sou muito egoísta. Em situações diferentes, em contextos diferentes. Então, a minha impressão é que quando a gente tem uma ideia nova, um valor novo, a gente consegue, numa determinada camada e numa quantidade específica de módulos de pensamento, de forma de enxergar a vida. E quando a gente vem para a experiência, essa experiência aqui, acho que a experiência ela acaba integrando as coisas. Acho que a experiência tem esse poder integrador de nos colocar para decidir. E na hora que coloca para decidir, vamos ver qual valor está mais fortalecido. E aí, esse valor fortalecido, trazendo um bom resultado, vai convidando um monte de mudanças de outros valores que foram ficando anacrônicos, antigos. Acho que essa coisa da experiência intrafísica é muito rica nesse sentido também, né? De ajudar a gente a trazer módulos de pensamento que já estão muito ultrapassados para serem atualizados. Coisa que só no campo do pensamento não vai acontecer, porque precisa cutucar. É quando cutuca que ele aparece, e quando ele aparece que dá para mexer, né? Então a experiência intrafísica ajuda a cutucar. Acho que essa é uma coisa interessante. Expandindo só mais um pouquinho, já vou te passar, tá, Thaís? Pensando assim, ó, até que ponto não seria esse exatamente o cerne da diferença entre o ciclo multiexistencial pessoal e o ciclo multiexistencial da atividade ou do trabalho? A questão dessa necessidade ainda no ciclo multiexistencial pessoal da ressoma como impulsionador e vinculador e fixador de mudanças íntimas mais sérias. E a partir desse ciclo da atividade, isso já não seria uma questão. O foco seria outro. Né? Talvez aí a importância de... Desculpa, Eduardo. Não, você pode falar, não ia falar. Breve, assim. Talvez por isso também a importância de algumas reciclagens, de dar atenção para alguns tipos de reciclagem, né? Por exemplo, do megatrafar, que é uma coisa que talvez seja a convergência de vários pontos de vista e várias interpretações da vida que estão muito desatualizadas com o melhor que nós podemos ser hoje, com o nosso curso intermissivo. É isso. A gente tem um objetivo, a gente sabe mais ou menos o norte que a gente quer desenvolver, né? Mais ou menos porque, assim, a gente, quanto mais expande a nossa compreensão do todo, esses objetivos também vão se lapidando, né? Vão se aprimorando. Mas eu acho que o processo aí também é importante, porque é o como. Eu sei que é importante eu ter uma perspectiva interassistencial, um foco, uma intenção interassistencial, mas como? É o processo. E aí, no processo que tá aí, a meu ver, o aspecto mais importante da reciclagem, que é como eu faço. Como é que eu, de fato, mudo? Como é que eu, de fato, eu qualifico a minha intenção? Como é que, de fato, eu qualifico a minha evolução, a minha intraconsciencialidade? E aí que vem também, eu acho, os nossos desafios, né? Fala aí, René. E um ponto importante da intenção aí também é que ela mantém a vontade calibrada, né? Então, na hora que a coisa aperta, né, você está no gargalo da reciclagem, se tem clara a intenção do para que está fazendo aquilo ali, é mais fácil a gente manter as coisas mais firmes, né? A gente manter a coerência na hora que a coisa aperta, quando tem clareza da intenção, né? Aí a gente qualifica o como, né, Bárbara? Esse como aí, ele fica sempre forte. O como ele é reforçado, e aí a partir desse processo, da vivência do processo, a gente também qualifica a intenção. Porque a intenção também muda. A gente vai aprimorando a nossa intencionalidade. A visão muda, né? A gente vê de forma mais ampla. Mais uma vez, tem relação com o megacons do René, da intencionalidade.
gente falando que quase vai bater lá. Não? Uma das ideias que a gente tem aqui, né, é que, na verdade, essa divisão toda que a gente faz, por exemplo, de vários corpos, de cérebro para cérebro, de soma, psicossoma, energossoma, etc., tudo é muito didático ainda. Se você for ver de fato, está tudo junto e misturado. Então, tudo funciona em conjunto. Quando você fala paracérebro, eu não estou falando do paracérebro da consciência isolada, eu estou falando, no nosso caso, de uma coisa que seria um complexo de manifestação cérebro para cérebro, né? Não sei se o Lindolfo concorda comigo, ele pode dizer melhor que a gente aí. Quando você aciona um, você aciona o outro. Quando você aciona o outro, você aciona o um. Então, existe sempre isso no nosso entendimento, né? Claro, né? A gente vê que tudo funciona muito integrado. E a gente faz essa divisão para poder entender melhor como funciona. Então, a gente separa em corpos, separa em centros de manifestação, para poder entender melhor. Mas quando você faz uma reciclagem, ela atua, uma reciclagem de verdade, né? Ela atua no seu cérebro, claro, porque se você entendeu, se você modificou hábitos, ele mexeu com o seu cérebro. Ele atua no seu paracérebro porque lá dentro algum conceito, alguma ideia, alguma noção, algum discernimento novo você criou. Isso é paracérebro, tá? Ele atua no seu holossoma porque você vai ter que passar da recim para a ressex. Não tem jeito, a gente falou, é um ciclo, né? Então, quando você toma uma atitude, uma reciclagem intraconsciencial, se você não manifestar e materializar ela nos outros corpos, todos isso aí não fixa. Então, o que a gente está falando é de uma reciclagem integral. A reciclagem integral, ela envolve tudo isso que a gente falou, né? E mais um pouco que a gente não falou porque não conhece. Então, a nossa ideia é o seguinte, a reciclagem ela tem que pegar todos os aspectos da sua vida, né? Incluindo o paracérebro, o cérebro e tudo mais, tá? Agora, sobre uma coisa que você colocou aqui, eu queria comentar, você colocou o seguinte, um exemplo de reciclagem paracerebral. Boa pergunta, né? Que a gente está falando tanto. O que seria isso que a gente está classificando como reciclagem paracerebral? Eu estava pensando que uma das coisas que mais muda, vamos dizer assim, faz uma mudança estrutural da sua forma de ser, de se manifestar dentro da conscienciologia, vou dar um exemplo só, né? Claro, tem vários, é quando você muda da Tacom para Tares. E eu penso assim, isso aí muda tudo na sua abordagem, na assistência, na sua abordagem com as outras pessoas, na sua abordagem com você mesmo, porque some a vitimização, né? Você não fica mais se sentindo vítima. Então, eu acho que essa mudança, e ela é muito, eu estou falando isso, estou pontuando isso, porque ela é muito característica da conscienciologia. Todas as outras coisas, né, você de alguma forma vê nas outras, mas a Tares, ela é muito, vamos dizer assim, ela é o carro-chefe da conscienciologia. Isso, a Tares, a gente aqui lida com esclarecimento, com discernimento. Então, a gente sabe fazer Tacom, a gente já fez, sabe assistir, já assistiu, quer assistir mais, mas eu acho que a mudança de tom se dá quando você entende que a consolação é uma coisa, mas a Tares, ela tem que entrar junto também. E aí você passa a ver o mundo, eu pelo menos passo a ver o mundo e a interessência e a relação evolutiva de uma forma diferente. Então, eu classifico isso como uma mudança, uma reciclagem paracerebral, quando a pessoa entende de fato o que é, né? Porque aqui, como vocês estavam falando lá, se você entender o conceito, ainda não é entender profundamente como que ela se expressa de modo integral. Obrigada. E tem a expressão entender ou cair a ficha, e quando cai a ficha, não é? Exato. Cair a ficha, né, Tiago? Se a gente fala isso aí, o pessoal que pegou o orelhão, né, é que entende, né? Eu uma vez usei isso para meus alunos da... O que significa isso? Cair a ficha, aí eu não consegui nem explicar direito. Aí você percebeu que você estava velho. Não, eu já tinha percebido antes, mas eu tive certeza, né, que eles também sabiam que eu estava velho. Eduardo? Eu acho que já está no horário, né? Então, eu tinha até... Você vê, né? Tem alguns assuntos, e esse é um deles, que falta tempo para falar, né? Porque é um assunto com tanta ramificação, com tanta vertente, que eu acho que assim, a reciclagem, a gente pode abordar a reciclagem
sobre todos os aspectos da conscienciologia. Como a gente falou antes, ela está no cerne da conscienciologia. Ela é o dia a dia da conscienciologia, é provocar reciclagem em você e nos outros. Então, esse é um assunto ótimo para a gente pensar, né? E eu queria dar uma síntese, que é uma pensata aqui que eu gosto muito, que é o seguinte, a 14. Autorressexo, autorreciclagem, reposicionamento evolutivo. Então, eu acho que isso é uma boa síntese para a gente finalizar, né? Você tem que realmente se reposicionar perante a evolução. E esse perante a evolução significa se reposicionar perante você, perante as pessoas à sua volta e perante os amparadores. Então, esse reposicionamento evolutivo talvez seja uma boa coisa para a gente aprofundar e estudar melhor. Ok, pessoal? Então, agradeço a todos a presença hoje e uma ótima semana até sábado que vem. Esse assunto dá pano para mais manga. Dá para uma mangueira inteira, né? Dá para um...